A paz do Senhor, irmãos. Mais uma segunda-feira, mais uma lição bíblica para a nossa edificação. Antes de iniciarmos, vamos orar ao Senhor Jesus Cristo para que Ele possa abençoar esta lição de hoje. Oremos em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Senhor, nós te agradecemos, ó Pai de infinita bondade, por este dia, ó Senhor, por mais uma vez poder aprender um pouco mais da Tua palavra, ó Senhor, que Teu Espírito Santo possa iluminar, meu Pai, este momento, para que eu possa ensinar, meu Pai, e também seja edificado, ó Pai, para que os irmãos eles possam entender a Tua palavra, ó meu Pai, e como diz o tema da lição de hoje, ó Pai, que nós estejamos, ó Pai, sobre o fundamento que os apóstolos e os profetas, eles lançaram, ó meu Senhor, que nós possamos estar, meu Pai, diante de Ti, firme na Tua palavra e nos Teus caminhos, ó Senhor. Assim nós te pedimos, ó Pai, e com fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, hoje nós iremos ter a lição de número 8, cujo tema é edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. O texto áureo diz assim: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, versículo de número 20. A verdade prática da lição de hoje diz o seguinte: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. O texto, a leitura bíblica em classe, se encontra em dois textos hoje. Efésios capítulo 2, do versículo 20 ao versículo de número 22, e Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao versículo de número 27. Diz assim a palavra do Senhor: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, o qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus capítulo 7. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa. Não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então, irmãos, é sobre esses textos de hoje, principalmente o texto de Efésios capítulo 2, que nós iremos ter a nossa lição. Como tema principal, o fundamento colocado pelos santos apóstolos e também pelos profetas para a edificação da igreja de Deus. Eu vou ler a introdução do que o autor ele faz, porque ela é muito boa naquilo que ela quer passar. Diz assim a introdução: por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. Se os irmãos lembrarem bem as aulas anteriores, nós falamos que Deus, através de Cristo Jesus, ele formou a igreja, que é composta exatamente pelo povo gentílico e o povo israelita. Em Cristo, Deus desfez
o muro de separação que havia entre eles. Então, a igreja a igreja reconciliada é formada por estes dois povos, como nós vimos no início do capítulo de número 2 de Éfesos. Continuando, o apóstolo Paulo a compara com um edifício em construção. A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Nesta lição, estudaremos cada um destes aspectos. Interessante que ele faz aqui na introdução um resumo geral de tudo aquilo que nós iremos estudar nessa lição de hoje. É muito interessante como nós estamos estudando a epístola aos Efésios, como todos os temas eles estão correlacionados, estão conectados. Então, se os irmãos não assistiram às aulas anteriores, não vão entender bem as aulas posteriores. Então é interessante que os irmãos que não ouviram as aulas anteriores, voltem no Facebook aí da página da igreja e assista, para que possa entender bem todo o assunto desta epístola. Então, resumindo tudo, esses versículos que nós acabamos de ler na leitura bíblica em classe, quer dizer simplesmente que a igreja ela foi edificada sob Cristo, e Cristo sendo a pedra principal da igreja, essa igreja que somos nós, estamos crescendo e estamos crescendo para que seja formado o templo santo do Senhor, que nós vamos introduzir mais na frente todos esses aspectos. Então, o ponto número 1 diz assim: o edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo exclusivo do povo de Israel como povo de Deus. É interessante que, como nós observamos nas aulas passadas, o povo Israel ele tinha ou se sentia com a exclusividade de ter, podemos dizer, Deus só para si. Ele era o povo de Deus. Deus era dele, e eles eram de Deus. Eles não permitiam ou dificilmente permitiam que um gentil ele se filiasse a essa família de Deus ou a esse povo de Deus. Israel era um povo exclusivamente exclusivista. Eles tinham a sua identidade como o povo santo, a nação sacerdotal, a propriedade de Deus, e Deus era aquele que era proprietário deste povo. Então, para adorar este Deus das Sagradas Escrituras, não se poderia fazer isso em qualquer lugar. Por isso é que o ponto é o santuário judeu, porque Deus, na antiga aliança, ele determinou que a adoração dirigida a ele fosse feita no santuário que ele próprio escolhera para isso. É interessante que, de início, Deus ele estabelece que os israelitas eles façam um tabernáculo, que foi até tema de uma das lições bíblicas há uns 3 trimestres atrás, 4. Então, o tabernáculo era, podemos dizer, a casa móvel de Deus. Contudo, posteriormente, no reinado de Davi, Davi colocou em seu coração em construir um templo a Deus, uma morada para o Senhor, porque Davi dizia: ora, eu, sendo rei, eu moro em uma casa esplêndida, maravilhosa, mas contudo o Senhor, ele mora em uma tenda. Então Davi, ele colocou em seu coração construir uma casa para o Senhor. Contudo, Deus não permitiu que ele o fizesse, pois havia muito sangue em suas mãos, e disse que o seu sucessor, o rei Salomão, filho de Davi, ele construiria esse templo para o Senhor, e assim foi feito. Então o templo judeu, o centro da religião judaica, o templo,
onde era feito todos os sacrifícios, onde era feito todos os cerimoniais, onde havia o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, onde era feita a expiação. Esse era o centro da religião judaica. Templo este que Salomão construiu do ano 4 ao ano 11 do seu reinado, que posteriormente foi destruído. Zorobabel reconstruiu este templo, que novamente ele passou por uma nova reforma, quando Herodes era o governador de Roma. Ou seja, esse templo era aquilo que podemos chamar o principal objeto de culto dos judeus. Era ali que os judeus iam para adorar ao Senhor. Então, se ali era um lugar santo, que apenas o povo de Deus podia se aproximar, os gentios de maneira nenhuma podiam ser introduzidos aos átrios do Senhor. De maneira nenhuma poderiam adentrar os lugares santos daquele templo. Estava aí a parede de inimizade que existia entre os gentios e os judeus. Os judeus não permitiam que os gentios participassem desta comunhão com Deus. Por quê? Porque apenas o povo judeu tinha acesso a Deus através de um sumo sacerdote. Então, este basicamente era o santuário dos judeus, o templo aonde eles iam adorar. O autor continua aqui: a proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre os judeus e gentios. Ao conciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez a inimizade entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde a sua relevância e um novo conceito de santuário ele é apresentado. Então, já que Cristo ele destruiu essa parede de inimizade que existia entre judeus e gentios, o templo ele perdeu completamente o seu sentido. Ora, se Cristo ele cumpriu todas as leis cerimoniais que se fazia nos templos, como nós vemos no livro de Hebreus, então o templo ele perdeu a sua eficácia. Os sacrifícios que tipificavam eram uma sombra de Cristo, ou o próprio templo, que era uma sombra daquilo que iria de vir, que era Cristo, perdeu totalmente seu significado. Cristo ele morreu, o véu ele se rasgou e a presença de Deus não estava mais em um lugar físico. É certo que há muito Deus já havia abandonado o templo, como nós vemos nos profetas. Mas o povo judeu ainda nutria que ali era o lugar de adoração. Ali era a casa de Deus, a morada do Altíssimo. E Cristo ele aboliu completamente a adoração ali naquele templo, porque Cristo se tornou o objeto de adoração. Cristo ele se tornou a morada de Deus que o templo ele tipificava, como nós vemos no Evangelho de João, quando diz: ora, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E quem era o verbo? Nós vemos nos primeiros versículos que o verbo ele era Deus. Então, o próprio Jesus Cristo, ele se tornou o Emanuel, o Deus entre nós. Então, o templo não havia mais um significado eficaz para o povo. Por quê? Porque Deus destruiu aquela inimizade, Deus pegou o povo judeu e o povo gentil juntou. E não, como o autor mesmo diz, não é mais um povo nacionalista, não é mais um povo que é apenas uma raça, mas Deus, através de Cristo, ele estendeu essa propriedade de Deus sobre o povo, não apenas ao povo judeus, mas a todas as raças, todas as etnias, e não apenas mais a um local, mas a toda a humanidade. Então, em Cristo, o mundo ele se torna de Deus para aqueles que crêem através da fé. Então, o próximo ponto que o autor ele nos coloca é o santuário do cristão. Então, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito.
O ensino apostólico lembra Salomão quando reconhecia que o templo era a morada de Deus, a casa de Deus e que Deus ali habitava. Mas é até uma contradição, porque o próprio Salomão, que edificou em 7 anos esse templo, um templo belíssimo, de ouro e de prata, é considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. O próprio Salomão disse que nem os céus, nem o céu dos céus conseguem te conter, conseguem preencher a ti, ou seja, Deus não cabia nem no céu dos céus. Então Salomão lhe disse: não é este templo que vai te conter, não é este templo que vai ser a tua morada. Salomão disse isso no dia em que estava santificando o templo, ou entregando o templo para adoração. O Estevão também ele diz a mesma coisa, em Atos dos Apóstolos. Ele diz que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E o apóstolo Paulo, como estava em Atenas, no aeroporto, viu ali diversos santuários para diversos deuses diferentes, e ao pregar para os atenienses, ele diz que aquele que criou os céus e a terra, ele não mora em templos feitos por mãos humanas. Então, o templo que Cristo ele inaugurou com a sua morte, não é mais um templo que, como o de Salomão, que ele inaugurou após concluí-lo, mas o templo que Cristo ele está edificando para Deus é a igreja, são os crentes, somos nós, aqueles que temos a fé em Jesus Cristo e temos a confiança no seu Filho Jesus. Então, de modo os crentes, os judeus, os gentios, tornam-se o templo onde o Espírito de Deus habita, conforme nós lemos. Vamos ler esse versículo que é muito interessante. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo de número 16. O texto na íntegra diz assim, 3,16. Não sabeis, pois vós, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Um texto paralelo também de 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19, diz assim: acaso não sabeis que estáis vós, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Então, a presença de Deus, ela habita neste novo templo que é a igreja, por meio do seu Espírito Santo. Então, a igreja é o novo santuário de Deus. A igreja está sendo edificada para, quando chegar na sua plenitude, concluir-se como o santuário perfeito de Deus. Como nós lemos também na leitura bíblica em classe, o apóstolo Pedro ele também é enfático dizer que Cristo ele é a pedra viva, e nós, a igreja, indivíduos individualmente, somos pedras vivas que juntas constituímos o santuário do Deus vivo. Então a igreja de Cristo é o novo templo, é na igreja de Cristo que a presença de Deus ela se manifesta. Anteriormente, apenas uma única pessoa teria acesso pleno à presença de Deus nos Santos dos Santos. Contudo, agora com o véu rasgado e como Cristo sendo a pedra viva, que aviva as demais pedras que somos nós somos constituídos templo do Senhor. Nós somos constituídos aquele local onde Deus habita. Cristo ele diz no Evangelho de João: se vocês ouvirem as minhas palavras e as guardarem, eu e o Pai viveremos para ti e em ti faremos morada.
Essa foi uma promessa que Cristo fez. Se nós obedecermos a sua palavra, confiarmos na sua palavra e descansarmos na sua palavra. Se vivermos para Cristo, seremos pedras vivas do santuário de Deus. Seremos pedras vivas que constituem o templo santo do Senhor. Então, se nós somos pedras vivas, nós temos o Espírito de Deus, porque é o Espírito de Deus que habita em nós, que provém do próprio Deus. É interessante que o texto fala que Cristo, ele é a pedra angular. O próximo ponto, que é o ponto de número 3, Cristo, ele é a pedra angular. Cristo é a pedra fundamental. É interessante que quando iremos construir uma casa, nós fazemos o alicerce. Antigamente as pessoas colocavam pedras para fazer o alicerce. Hoje a coisa não está indo tão bem, colocam tijolo mesmo. Mas pedras eram o que se colocava. E na antiguidade, como iam fazer, por exemplo, o próprio templo de Herodes, que ali o templo onde os judeus eles cultuavam a Deus naquele tempo, as pedras fundamentais, o alicerce daquele templo eram as pedras gigantescas. Pedras chegavam a 12 metros de comprimento para fazer os alicerces daquele templo. Por quê? Porque o templo ele tinha que ter solidez, teria que ser firme. Era a pedra angular, as pedras fundamentais, os alicerces, que dava firmeza a toda a estrutura do templo. Se as pedras, o alicerce fossem ruins, a estrutura do templo não seria boa, iria desmoronar, como nós lemos na leitura bíblica em classe. Aquele que é sábio, ele edifica a sua casa em uma rocha, porque edificado na rocha está solidificado. Edificado na rocha, dificilmente ou nunca irá cair, diferente daqueles que edificam uma estrutura sobre a areia. Bate o vento, bate a chuva, as tempestades e não tem solidez, não tem firmeza no chão e cai, desmorona. Então, o apóstolo Paulo, a dizer que Cristo ele é a pedra angular, nós vamos agora para o ponto 4, que é Cristo o ponto principal. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que a igreja, nós estamos edificados não sobre qualquer coisa. Aí é que muitas vezes as pessoas caem em desespero, porque pensam que por algum motivo a igreja se desfará, por algum motivo a igreja ela chegará a um fim, por algum motivo algo maior irá vencer a igreja. Muitos pensam desta maneira, não porque a igreja realmente pode ser destruída ou pode ser abalada, mas porque desconhece sobre qual edifício essa igreja está firmada, que é o próprio Jesus Cristo. É interessante que quando Jesus Cristo ele manda os discípulos irem pregar, isso está em Mateus capítulo 18, quando os discípulos retornam, eles perguntam: quem dizem ser os homens o Filho do Homem? E os apóstolos, eles começam a dizer, alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é um dos profetas, mas Jesus Cristo, ele pergunta, mas vocês, quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Então, Pedro, tomou na frente e diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus Cristo ele diz, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne nem sangue que te revelou que eu sou o Filho de Deus, o Cristo, mas foi meu Pai que está nos céus. Então eu te digo que tu és Pedro. Então, sobre a afirmação de que Jesus Cristo, ele é o Cristo, de que ele é o Messias, de que ele é o Filho de Deus, a igreja ela seria edificada. A igreja está edificada sobre o próprio Jesus Cristo. A igreja
igreja, ela está edificada sobre aquela afirmação que Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então não é sobre qualquer coisa que a igreja ela está edificada, não é qualquer coisa que sustenta a igreja é sustentada pelo próprio Deus. Por isso Cristo, ele é a pedra principal. Por isso Cristo é o que dá sustento a toda a igreja. Por isso Cristo, ele é o cabeça. É interessante, vamos ler 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 7, que fala exatamente isso, de Cristo ser a pedra angular, a pedra principal. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2, a partir do versículo de número 7. 1, 2, isso. Diz assim, a partir do versículo de número 6. Pois isto está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo nenhum envergonhado. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo a respeito de Jesus Cristo. Quem nele crê, de maneira nenhuma é envergonhado. Quem nele crê, de modo nenhum é confundido. Ele prossegue: para vós outros, portanto, o que crede é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. É interessante que os judeus, eles intentaram em construir um templo para Deus. Contudo, o templo que eles fizeram, Deus de maneira nenhuma habitaria, como nós já vimos, em templos feitos por mãos humanas. Mas quando o próprio Deus envia o fundamento para que o seu templo fosse construído, os judeus eles rejeitam. Eles não aceitam aquele que é enviado de Deus. Então o que o apóstolo Pedro está dizendo, para nós, aquele que cremos, Cristo é a nossa segurança. Cristo é o nosso alicerce. Cristo é aquele em que confiamos, e se nele confiamos, não seremos abalados. Se nele depositando a nossa força, o nosso coração está nele, de maneira nenhuma nós seremos afetados pelas adversidades desta vida. Mas agora há um porém: assim como nós que cremos estamos firmes e seguros, aqueles que não creem, esta pedra é colocada como pedra de tropeço, e eles irão cair, e eles irão ser ofendidos por essa pedra. Então Cristo, ele é a base, assim como Cristo, ao mesmo tempo que Cristo ele é a base da igreja e dá firmeza a ela, Cristo ele é a pedra que abala as nações, a pedra que destrói reinos, e aquela pedra que destruirá todos aqueles que não ficaram alicerçados nessa pedra principal que é Jesus Cristo. Isso nós vemos em Daniel, a pedra que mão nenhuma lançou, mas que destruiu as nações, que abalou reinos e que destruiu tudo aquilo que não estava firmado em Deus. Cristo, ele é esta pedra. Cristo é a pedra principal, e é nessa pedra que a igreja está edificada. E se a igreja está edificada nela, nada pode abalar os fundamentos da igreja. Se nada abala Cristo, se a morte não conseguiu vencer a Cristo, se Satanás não conseguiu vencer a Cristo, e ele é o nosso fundamento, eles também não irão conseguir vencer a igreja. É por isso que Cristo diz: ora, as portas do inferno não prevalecerão contra vocês, porque ele era o fundamento e é o fundamento da igreja. Então nós continuamos para o próximo ponto, o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, o autor da revista ele coloca que o termo apóstolo, ele significa mensageiro, enviado. É interessante que neste ponto até o próprio Jesus Cristo
podemos dizer, é um apóstolo de Deus, porque ele foi enviado de Deus. Ele foi enviado, ele foi o mensageiro, o porta-voz de Deus. Ele mesmo disse, eu fui enviado não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Em outro momento ele mesmo disse que ele não falava de si mesmo, mas tudo que ele falava, primeiro ele ouviu do Pai e transmitiu a nós. Então, em um certo aspecto, só de curiosidade, Cristo é um mensageiro, Cristo é um enviado, Cristo ele é um apóstolo no sentido da palavra grega apóstolo. Então, os apóstolos, o apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser salvador do mundo. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus Cristo. Esse tema é interessante, até um livro do Augusto Nicodemos que trata exatamente isso, apenas sobre o apostolado. Se há hoje apóstolos ou não, porque nós vivemos hoje em um tempo que nós vemos muitas pessoas que se denominam apóstolos. Vocês ligam a TV e vê milhares de pessoas que se chamam apóstolos, pegam para si o título de apóstolos, é o que chamamos esqueci o nome, o renascimento do apostolado, algumas doutrinas desse tipo. Mas o que é que o apóstolo Paulo ele diz que a igreja está alicerçada sobre o fundamento que os apóstolos colocaram? Ora, quem eram os apóstolos? Esse termo é muito interessante, porque basicamente apenas 12 e mais alguns foram chamados de apóstolos pelas Sagradas Escrituras. Inicialmente os 12 que foram escolhidos por Jesus Cristo. Os 3 evangelhos, como nós vemos aqui, Marcos, Lucas e Mateus, eles trazem como apóstolos, principalmente o de Lucas, capítulo 6, versículo 3, diz que quando Jesus Cristo ele chamou os 12 para si, eles os nomeou como apóstolos, então os enviados, os mensageiros dele. Então, além dos 12 que são chamados apóstolos, depois que Judas traz Jesus e se suicida, morre, um outro é chamado para assumir o lugar de Judas, que é Matias, como nós vemos em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 1. Então, capítulo de número 1, versículo de número 21 e 22. Então, aqui nesse texto, nós começamos a entender quem é apóstolo e quem não é apóstolo. Como Pedro diz, é necessário que escolhamos um para tomar o lugar daquele que se foi, que não está mais no nosso meio. Então ele diz aos irmãos, escolher dentre vós pessoas que estão conosco desde o batismo de Jesus Cristo no Jordão por João Batista. Então nós entendemos aqui que para ser apóstolo teria que ter acompanhado Jesus Cristo durante todo o seu ministério. Além de ter acompanhado Jesus Cristo de todo o seu ministério, ser testemunha da crucificação de Cristo. E não apenas ser testemunha da crucificação de Cristo, ser escolhido pelo próprio Cristo, como os 3 evangelhos eles narram. E além disso, ser testemunha também ocular da ressurreição de Jesus Cristo. Então, basicamente, Matias cumpria todos esses critérios, a menos ser escolhido pelo próprio Jesus Cristo a dedo. Mas Pedro ali orando para 3 pessoas, que eu não me lembro o nome das outras, orando para que Deus mostrasse quem deveria assumir o lugar de Judas, lançou sorte. E para o judeu lançar sorte era pedir que Deus fizesse a escolha, e a escolha caiu sobre Matias, sendo intitulado assim o 12º apóstolo no lugar de Judas. Além de Matias, o próprio apóstolo Paulo, ele se intitula apóstolo não
por parte de homem, como ele mesmo diz nas suas epístolas, mas por parte de Deus. O apóstolo Paulo diz que eu, falando de si mesmo, o apóstolo diz, eu sou como um prematuro, eu nasci fora do tempo. Embora o apóstolo Paulo não tivesse caminhado com Jesus Cristo, não tivesse sido testemunha ocular, pelo menos até o momento de Atos capítulo 8, da ressurreição de Jesus Cristo, ele foi escolhido como apóstolo, porque o próprio Jesus Cristo, transfigurado, apareceu a ele no caminho de Damasco e o escolheu para ser apóstolo dos gentios, como o próprio apóstolo muitas vezes se defende o seu apostolado. Ele mesmo diz, ora, não sou eu também como os demais? Ele começa a citar as suas façanhas, pregando o evangelho de Cristo. Ora, eu sofri dezenas de chicotadas, 3 quarentenas de chicotadas. Muitas vezes estive como exposto aos salteadores, fui preso diversas vezes pelo evangelho de Jesus Cristo. Uma vez desci do muro através do cesto, sofri vários naufrágios e eu também sou um apóstolo de Cristo. Além que eu não permaneci durante o ministério, fui escolhido pelo próprio Cristo para isso. Embora ele disse, eu não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja de Deus. Mas contudo, Cristo, para demonstrar sua graça, ele me escolheu para ser apóstolo dos gentios. Por isso ele mesmo diz, eu trabalhei muito mais do que os outros, porque Cristo me escolheu para esta obra. Então o termo apóstolo basicamente significa enviado, significa mensageiro da palavra de Deus. O ministério da palavra foi confiado aos apóstolos para que eles manifestassem assim a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então a doutrina dos apóstolos, o próximo ponto, que o tempo ele voa. Então a doutrina dos apóstolos. Então é sobre, não necessariamente, como o apóstolo Paulo diz, é sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas que a igreja está edificada, solidificada. Não significa dizer que é sobre eles que a igreja está edificada, mas sim sobre os ensinamentos que eles transmitem, as doutrinas que eles falam, e que essas doutrinas eles falam de Cristo. Então, em última análise, sempre a igreja estará edificada sobre Cristo. E Cristo é anunciado através do ministério da palavra efetuado pelos apóstolos de Jesus Cristo. Aqui é bem interessante, porque nós temos nas epístolas que a palavra de Deus, ela é o fundamento da igreja. É sobre a palavra de Deus que a igreja ela rege toda a sua liturgia, toda a sua crença. É sobre as escrituras que a palavra, que a igreja ela se sustenta. Como diz a nossa confissão de fé da Assembleia de Deus, as escrituras são a nossa única regra de fé e prática. Sem ela a igreja não vai para canto nenhum. Isso é até interessante, porque nós vemos que quando o apóstolo Paulo fala que em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de número 16, onde ele afirma que toda a escritura é divinamente inspirada e proveito para exortação, para o ensino, para a repreensão. Nós temos às vezes em mente que o apóstolo Paulo, ele está falando aqui do Novo Testamento. Nós temos às vezes em mente aqui que o apóstolo Paulo está falando do que nós chamamos hoje de Novo Testamento. É um ponto que eu meio que discordo do autor da revista, como ele diz que a igreja está firmada apenas sobre o fundamento ou os ensinamentos que os apóstolos e os profetas neotestamentários, ou seja, principalmente os profetas neotestamentários, eles falaram
ou eles revelaram. No ponto 3, o testemunho dos profetas, o autor diz assim: a palavra grega propetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, apóstolos e profetas, indica que trata-se dos profetas da igreja e não os profetas do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igualmente posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então, o autor diz aqui, como nós lemos no texto, que a doutrina transmitida pelos apóstolos, como nós conhecemos Pedro, Paulo, Tiago também é chamado de apóstolo em determinado canto das Escrituras, o apóstolo João. Então, essas pessoas que transmitiram as verdades, que eram testemunhas de Jesus Cristo, que transmitiram as doutrinas sagradas, é sobre esse fundamento, essas doutrinas, que a igreja está edificada. Disso nós não discordamos de maneira nenhuma. Mas quando o autor da revista diz que este mistério, ou seja, o mistério que as Escrituras revelam que os gentios e os judeus seriam um só povo, ou que a propriedade de Deus sobre os povos iria se expandir para os gentios, ou que os gentios fariam parte da comunidade ou do povo de Deus, ou ainda que os gentios fariam parte da família de Deus. Quando o autor diz isso, que isso foi revelado apenas aos profetas da nova aliança, ou seja, os profetas que eram contemporâneos dos apóstolos, do apóstolo Paulo, um exemplo de profeta, Apolo, havia também Felipe. Então, quando o autor diz a verdade, a revelação de que os gentios seriam parte do povo de Deus, só veio com esses profetas, eu discordo dessa parte, porque durante todo o Antigo Testamento, então como o apóstolo Paulo fala aqui, que a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, eu creio que esses profetas são os profetas do Antigo Testamento. Podem ser também os profetas neotestamentários? Sim, podem, mas eu não excluiria, como o autor faz, os profetas do Antigo Testamento, porque a revelação de que os gentios viriam fazer parte do povo de Deus começou em Gênesis capítulo 12, quando Deus diz que em Abraão seriam benditas todas as famílias da terra. Então, a profecia, a revelação começou lá atrás, embora é interessante que ela seja um pouco obscura, ou os judeus não queriam entender, como o autor diz no livro Subsídio da Lição, ou eles não entenderam direito, ou os profetas não repassaram de uma maneira correta, mas sim, os profetas, eles repassaram isso, mas não de forma tão clara como os profetas e o apóstolo do Novo Testamento, eles dizem isso. É interessante, eu vou ler uma nota da Bíblia de Genebra, de Efésios capítulo 3, versículo de número 5, que diz assim, sobre o fato de que esse mistério estaria vedado aos olhos do povo do Antigo Testamento, mas não, diz assim, o silêncio do Antigo Testamento sobre o mistério de Paulo, igualdade e unidade racial entre os judeus e gentios na igreja, era relativo, não absoluto. Um exemplo notável de sua antecipação é vista em Isaías capítulo 19, versículo 25, onde o profeta aguardava um dia em que Deus declararia: bendito seja o Egito, meu povo, e a Síria, obras de minhas mãos, Israel, herança minha.
Se a ideia de unidade e igualdade entre os judeus e gentios estivesse completamente ausente do Antigo Testamento, Paulo não poderia ter insistido, como ele fez em Romanos 4, que a aliança de Abraão incluía todos aqueles que tivessem a mesma fé de Abraão, incluindo os gentios. Paulo também não poderia ter se colocado diante de Agripa e insistido que a sua proclamação de luz, tanto para os judeus como para os gentios, nada mais era do que havia sido prometido pelos profetas e por Moisés. Então, quando o apóstolo Paulo, é interessante isso, sempre que o apóstolo Paulo ele diz que as Sagradas Escrituras são inspiradas, quando o apóstolo Pedro diz que o Espírito de Deus falou através de homens santos, inspirando para que falasse as palavras de Deus. Sempre que ele faz isso, eles estão se referindo ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus. O Antigo Testamento, embora o pacto feito por Deus com o povo judeu no Sinai, a lei que Deus trouxe ao judeu não pudesse salvar, mas a lei era boa, a lei era perfeita. Não pôde salvar por causa de quê? Por causa do pecado, se tornou verdadeiramente maligno. Era necessário que uma outra pessoa pudesse cumprir todas as exigências da lei e assim transmiti-la a nós. Foi o que ocorreu com Jesus Cristo. Embora Cristo, é interessante que Cristo diz: eu não vim abolir a lei, pois nem um jota, nem um tio da lei cairá sem que tudo se cumpra. Eu vim cumprir. Então, Cristo ele não veio abolir o Antigo Testamento, como alguns irmãos às vezes tentam dizer, que o Antigo Testamento não serve mais para a igreja, de maneira nenhuma, pois o Antigo Testamento era a Bíblia do apóstolo Paulo, o Antigo Testamento era a Bíblia do apóstolo Pedro, o Antigo Testamento era a Bíblia da igreja primitiva, porque quando o apóstolo Paulo ele escreveu as suas cartas, por exemplo, Efésios, nem todos os livros do Novo Testamento ou cartas haviam sido escritas. Então, aonde estava a autoridade do apóstolo Paulo a falar sobre Deus? Estava no Antigo Testamento. O autor de Hebreus, ele é maravilhosamente sábio a fazer o uso do Antigo Testamento para afirmar a doutrina que ele estava ensinando. Ora, ele pega todo o Antigo Testamento, destrincha tudo e aponta para Cristo. Então, o que é que o Antigo Testamento é? Ele é a revelação progressiva de Deus. É o começo, mas não é o fim. É a sombra, é um tipo, mas que amostra para aquilo que é perfeito, que é Jesus Cristo. Então, as Sagradas Escrituras, a qual o apóstolo Paulo ele menciona em Timóteo, a qual o apóstolo Pedro também menciona em suas cartas, é o Antigo Testamento. É interessante que o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ao falar das cartas de Paulo, ele diz que Paulo lhe falava de umas coisas que eram complicadas de entender. Mas o apóstolo Pedro ele diz depois, mas foi conforme a sabedoria, ou seja, a revelação que Deus ele lhe deu. É interessante que Pedro ele coloca os escritos de Paulo no mesmo patamar das demais escrituras, se referindo assim ao Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento, amados irmãos, é a palavra de Deus. Nem tudo se aplica à igreja, porque muitas coisas foram cumpridas por Cristo, e se foram cumpridas por Cristo, nós usufruímos delas através da sua representação para nós. Nós adquirimos isso de Cristo. Então, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, ambos são a palavra de Deus, e é nesses dois livros, nesses dois volumes de escritos, que a doutrina da igreja ela está fundamentada.
O Antigo Testamento, ele aponta para Cristo, e o Novo Testamento interpreta aquilo que o Antigo Testamento ele falava a respeito de Cristo. O Antigo Testamento ele deve ser lido com a lupa do Novo Testamento para ser entendido na sua completude, na sua totalidade. O Antigo Testamento ele não pode ser lido de forma individual, sem olhar para o Novo, porque podemos cair no erro. Uma coisa interessante que devemos entender: os apóstolos e os profetas neotestamentários, ou seja, do Novo Testamento, eles receberam de Deus o apostolado e o dom de serem profetas exatamente para nos revelar de maneira clara o que Deus queria dizer nas páginas que estavam escritas no Antigo Testamento. É interessante que às vezes nós lemos algumas coisas que pelas regras hermenêuticas nós nunca interpretaríamos desta forma algumas coisas que o apóstolo Paulo interpreta no Antigo Testamento. Como o apóstolo, por exemplo, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer que digno é o obreiro do seu salário, ele aponta para um fato no Antigo Testamento que diz assim: não fecharás ou atarás a boca do boi que debulha ou que come enquanto ele trabalha. E o apóstolo Paulo depois diz assim: ora, vocês acham que Deus gastou páginas das Escrituras para se preocupar com boi? Não. Ele está falando de nós, os apóstolos, os discípulos, que trabalham na obra. Então, se trabalham na obra, comam também daquilo que a obra deve lhes dar. Ou seja, é uma interpretação que eu basicamente nunca faria daquele texto. Uma outra interpretação interessante é que Paulo ele pega em Gálatas, ele pega Sara e pega também Agar e diz que os filhos, Agar é o pacto da antiga aliança, o pacto do Sinai, e Sara é a promessa, é o pacto da promessa. Então o apóstolo Paulo ele faz o seguinte: aqueles que são filhos do Sinai, ou seja, que querem obedecer à lei, são filhos das escravas, por analogia ele usa isso. São filhos da escrava e não da livre. E aqueles que são filhos da promessa, da nova aliança, são filhos de Sara, são filhos que detêm as promessas, como Isaac. É uma alegoria que eu nunca faria se o apóstolo Paulo, ele mesmo não fizesse, porque ele é aquele que pode realmente interpretar. Os apóstolos, eles eram os intérpretes juntamente com os profetas neotestamentários do Antigo Testamento. Então, seguimos. Edificados para a morada de Deus. A expressão todo edifício bem ajuntado cresce ainda indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Assim, todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. O crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Então, isso é interessante. Nós falamos no começo que a igreja é o novo templo de Deus. Que a igreja é o novo templo onde Deus ele habita. Mas essa igreja ela não pode crescer à parte de Cristo. A igreja ela só frutifica. A igreja ela só cresce, a igreja ela só é firme, ela só prospera. Eu não estou falando de prosperidade financeira, prosperidade em dons espirituais, prosperidade em comunhão com Deus a partir de Cristo. Como Cristo mesmo disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Assim como ninguém vai ao Pai sem Cristo, Deus também não vem para a igreja sem Cristo. Cristo, ele é o canal. Cristo, ele é a conexão. Cristo, ele é aquilo que nos liga a Deus. Cristo, ele é aquilo que vivifica a sua igreja. Então, o templo santo do Senhor. A palavra aqui usada como templo é vocábulo naon, que significa recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia,
a analogia paulina não se refere à estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Para quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. É interessante que quando Jesus Cristo estava junto com a mulher samaritana, junto ao poço de Jacó, ela pergunta para Jesus Cristo, como reconhece que Jesus Cristo é um profeta, ela pergunta: os judeus dizem que é em Jerusalém que deve se adorar. Nós, porém, dizemos que é nos montes. E o Senhor, aonde diz que Deus deve ser adorado? Então, Jesus Cristo diz que vai chegar um dia, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Porque Jesus Cristo estava dizendo que Deus não seria mais adorado em um lugar físico, ou a morada de Deus não seria mais um lugar fixo, um lugar geográfico no espaço, ou uma cidade. Mas a morada de Deus seria a própria igreja, não um edifício material feito por mãos humanas, mas um edifício espiritual constituído pelo próprio Cristo através do seu sacrifício na cruz do Calvário. Então, a igreja é o santuário espiritual de Deus. Assim como nós individualmente somos habitados por Deus através do seu Espírito Santo, a igreja, como um conjunto, ela é a morada santa de Deus. O apóstolo Paulo, ele usa os dois termos, o termo individual, que Jesus Cristo também usa, para dizer que o crente é habitado por Deus, e também usa o congregacional, ou seja, toda a igreja constituída tanto dos crentes do passado, os crentes do presente e os crentes do futuro, quando Cristo voltar em sua glória e restabelecer todas as coisas, é essa igreja que se tornará o templo santo de Deus. Essa igreja formará o templo santo aonde o Senhor habita. Então, a morada, o último ponto, a morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito, e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele reside individualmente, como eu já falei, dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e por gentios. Então, para a conclusão, diz assim: a comparação da igreja com um edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade de fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Então, irmãos, para finalizar, uma coisa que eu não comentei, acabei esquecendo, mas nada se acrescenta à palavra de Deus, nada se retira da palavra de Deus. Ninguém que se intitule apóstolo, que se intitule bispo, que se intitule que quer que seja, ninguém tem autoridade para acrescentar novas revelações de inspiração divina que tenha teor igual das Escrituras ou maior. Ninguém. Então, tudo deve ser analisado aos olhos das Escrituras. Se divergirem dela, deve ser rejeitado. Então, essa foi a lição de hoje. Eu espero que tenha sido proveitosa. Espero que os irmãos assistam às aulas anteriores, se não assistiram, para entender todo o conteúdo. E eu quero orar para encerrar esta aula de hoje. Oremos em nome de Jesus. Amado Deus e eterno Pai,
Te agradeço, Senhor, por esta oportunidade de ensinar a Tua palavra, Senhor. Ó Pai, sabemos que a Tua palavra ela é viva e eficaz, ó meu Senhor. Ela transpassa os corações, meu Pai, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Então, ó Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que a Tua palavra possa ser aplicada ao nosso coração, que nós possamos, meu Pai, encher nosso coração da Tua palavra, para que não pequemos contra Ti, meu Pai, que observemos a Tua palavra, para que o Teu nome seja glorificado, ó Senhor, e que o Senhor possa fazer em nós morada, ó Pai, que possa fazer em nós edifício santo Teu, ó Senhor Jesus, e que o Pai possa, ó Senhor, em nome de Jesus Cristo, abençoar a Tua igreja com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo, ó Pai. Nos enche dos Teus dons, nos enche do Teu Espírito, ó Pai, nos enche de Ti, em nome de Jesus. Amém.